Quanto de gengiva inserida para ter sucesso no implante? Controversa porque a literatura mostra há muitos anos que a gente não precisa de faixa de gengiva inserida para ter sucesso, nem em implante, nem em restaurações. Mas a periodontia sempre ficou com uma pulga atrás da orelha sobre isso, porque a ausência ou presença de gengiva inserida não necessariamente aumenta a suscetibilidade. Acontece que Maurício Araújo, ele começou a questionar os estudos que na sua maioria eram estudos europeus. Porque lá na Europa existe o papel da higienista e a questão da instrução de higiene é uma coisa tão estabelecida lá e o paciente ele tem uma aceitação tão grande que se o dentista falar que você tem que higienizar assim, assim, assado, o paciente faz. Se o dentista falar que ele precisa retornar de tanto em tempo, ele volta. O que é uma realidade completamente diferente aqui no Brasil, que a gente fala e o paciente não retorna. Por isso, ele diz que aqueles estudos escandinavos, eles podem ser equivocados quando transportados para a nossa realidade, porque não faz falta gengiva inserida desde que o paciente higienize. E aqui, o que a gente sabe é que quando o paciente não tem gengiva inserida, a escovação pode ser desconfortável, pode causar dor. Se o paciente passar uma escova ali, se ele fizer uma escovação sulcular, se ele passar uma escovinha interproximal, ele pode ter a abrasão, aquela abrasão vai hiperqueratinizar, mas se ele sentir ou sangramento ou abrasão, ele pode cessar o uso de qualquer apetrecho de higiene interproximal. Então, pensando nesse raciocínio, a faixa de gengiva inserida vai trazer conforto para o paciente e trazendo conforto, ele vai higienizar melhor. Por isso, a faixa de gengiva inserida é importante sim, porque vai trazer conforto e trazendo conforto de higienização vai trazer longevidade para o paciente. Outro aspecto a se levar em consideração é que se o paciente tem gengiva inserida, ele vai conseguir acessar aquela região. Em algumas regiões onde o paciente tenha passado por enxertos de osso ou outras cirurgias prévias, ele pode ficar com menos fundo de sulco. E nesse menos fundo de sulco pode ser difícil para ele colocar a mãozinha lá e higienizar. Em especial as regiões de molares e pré-molares, onde a gente tem o tracionamento do músculo bucinador, acaba ficando mais difícil dele higienizar. Então, nessas regiões é indicado sim o restabelecimento ou cirurgias para a gente criar uma faixa de gengiva inserida. E a outra questão importante é saber, é a pergunta, quando será o melhor momento para a gente fazer o enxerto gengival? O melhor momento para o enxerto gengival é durante o procedimento de instalação de implante. Nessa situação a gente consegue duas coisas, mudar o biotipo gengival por aumento da espessura do tecido gengival e junto com isso criar gengiva inserida ou gengiva queratinizada. E no dia do implante isso é maravilhoso. O porém é que a área doadora ela é muito dolorosa. E por conta disso, às vezes o paciente não vai entender e ele vai entender que a cirurgia de implante foi muito sofrida. E talvez em comparação com outras pessoas ele vai dizer, por que é que a minha cirurgia foi tão sofrida? Porque a gente fez um outro procedimento que é o enxerto gengival. E sobre as outras possibilidades de enxerto gengival sem remoção de área doadora do palato. A gente tem vários produtos comprados, sendo o mais conhecido o Mucograft. A experiência com o Mucograft é que ela é boa, ela forma gengiva e eu falo para o paciente que se isso não é pesado para o seu bolso, é uma boa opção. Ele não dói, mas ele só dói no bolso, porque ele é caro e ele tem um resultado piorzinho que o enxerto de tecido conjuntivo. Então, o padrão ouro ainda é o tecido conjuntivo, vai dar uma faixa bonita, vai dar uma faixa boa, ele é previsível e o Mucograft vai conseguir, mas não tão bom. E surgiram também muitos estudos sobre o plasma rico em fibrina, sobre o PRF para aumento de tecido gengival. A minha experiência é que o plasma rico em fibrina vai ser excelente para pequenos ganhos, mas bem pequenos mesmo, quando você precisa ganhar 1 milímetro até. Porque como a contração desse tecido é muito grande, a gente coloca em grande quantidade, 3 membranas, vira um travesseirinho gengival de PRF, mas ao final do tempo a gente vai ter uma contração e a gente não consegue em espessura tudo aquilo que a gente conseguiria com tecido conjuntivo. Não se descarta isso como opção, mas ele tem uma indicação muito precisa, que é em pequenas quantidades. Enfim, e se o paciente então optar por não colocar um enxerto no mesmo dia do implante? Ele pode colocar esse enxerto gengival em qualquer momento, inclusive depois da instalação da prótese, se ele preferir.
e aí fica claro para ele que ali ficou uma região difícil de higienizar e ele está fazendo esse procedimento para que ele melhore a higienização, para que ele aumente a longevidade, para livrá-lo daquela brida que traciona a margem gengival e dificulta a higienização, e assim ele vai conseguir ter mais um fator que garanta a longevidade do seu procedimento. Em caso de fratura, extração e instalação de implante, o que fazer para manter esse fenótipo gengival da forma mais adequada? Essa é uma pergunta bem de muitas respostas, né? A única coisa que não se deve fazer e não se faz mais é deixar o alvéolo vazio. E para quem é especialista, a gente tem que orientar os pacientes e os clínicos que encaminham que a gente precisa orientar o paciente que a gente não pode extrair o dente e deixar o alvéolo vazio, porque isso certamente vai acabar causando a maior contração de todas. Então, mesmo que ele tenha dor, ou se o dente fraturado causa desconforto por causa da ação da cunha, eu oriento fazer um ajuste bem grande, tirar de oclusão, tira da fase aguda aquela situação, medica, até que chegue o dia da cirurgia e nesse dia fazer a extração e fazer um outro procedimento. Que procedimento pode ser feito? O implante imediato, que é a extração seguida do implante no mesmo dia, ele precisa de alguns critérios, que é a necessidade de osso, geralmente apicalmente ou lateralmente aonde era a raiz. Porque onde era a raiz vai ficar oco e a gente precisa achar algum osso adjacente. Nessa situação, nós fazíamos às vezes implantes inclinados, ancoragem palatina, mas a gente sempre fazia uso de um componente angulado, o que tornava a prótese mais cara e a higienização um pouco mais difícil. Mas era opção para quando ou o paciente não tem condições de pagar por mais um procedimento cirúrgico e nas situações onde a gente tem bastante osso favorável e a inclinação não vai ser tão grande. Aí faz extração e se o gap for maior de 2 milímetros, coloca um substituto ósseo para melhorar, para diminuir a contração ou a remodelação do tecido ósseo. A outra situação é a gente fazer a preservação do alvéolo. A preservação do alvéolo pode ser feita com um substituto ósseo, que pode ser o BioOss, por exemplo, e uma membrana de reabsorção lenta, que pode ser a membrana da Geistlich também. O BioGuide, BioOss com BioGuide. E eles também têm a opção do Combi Kit, que é o quadradinho de BioOss com colágeno e a membrana de reabsorção lenta. O melhor é que nesse momento também se faça um enxerto de tecido conjuntivo, porque a gente vai garantir um melhor biótipo gengival. A gente vai conseguir, além da manutenção do tecido ósseo, a gente também vai conseguir a manutenção do tecido gengival e até um pouco de aumento. A opção mais recente, que eu observo como mais promissora, que estão falando como restaurações biomiméticas ou restabelecimento biomimético, são os concentrados sanguíneos. Porque o concentrado sanguíneo, embora ele tenha uma técnica um pouco mais delicada, a técnica de sutura mais demorada, ele vai conseguir o restabelecimento de 100% do tecido ósseo como era antes, e é um osso bonito, autógeno, de boa qualidade, com a formação de gengiva queratinizada na técnica de open wound, onde a gente consegue até deixar as membranas expostas. Esse é o padrão ouro. Ainda assim, não há nada que faça com que a gente consiga perder um pouco de tecido gengival. Principalmente em áreas estéticas, onde a gente tem papilas interproximais, não há nada que vai impedir um pouco da contração daquela papila e uma perda em torno de 1 milímetro a 0,5 milímetros, porque a papila interproximal é dente dependente. Uma vez que a gente tenha removido o dente, a gente vai acabar perdendo inevitavelmente aquele tecido interproximal. E tem uma outra técnica, que é uma técnica que a gente deixa uma casquinha de tecido cementoide, um pouquinho de tecido dentinário, para que aquele tecido periodontal faça a manutenção da papila. Então, antes de remover o dente, passa uma broca para manter aquela casquinha, chama Shell Technique, e depois extrai o dente, instala o implante, que não vai encostar nessa shell, e depois ali vai colocar o substituto ósseo, e ao redor do implante a gente vai ter osso neoformado e aquela casquinha de remanescente
dentinário com cemento e ligamento vai manter a papila. É uma técnica bem difícil de fazer, mas não deixa de ser uma alternativa quando a gente está em área estética. Então, continua da mesma forma, onde tem osso, tem gengiva. Não tem osso, a gengiva... Sim, onde tem osso tem gengiva. E onde tem dente tem papila. Aonde não tem dente, a gente vai ter menos papila. Muitos esforços estão sendo feitos para a gente conseguir papila. E papila é um tema bem difícil de se trabalhar e a gente precisa de muito planejamento para que não haja perda. O que a gente pode fazer para não perder papila é fazer um aumento do biotipo, faz um enxerto gengival previamente à extração, no dia da extração faz mais um outro aumento. Todo o esforço para manutenção de tecido mole vai garantir a manutenção daquele tecido. Ainda assim, não é uma garantia, o que a gente também precisa é ter manutenção periodontal, a gente precisa ter um bom posicionamento de implante, a gente precisa ter dente adjacente e mais ou menos a gente vai ter tecido gengival mais ou menos 3 milímetros acima do tecido ósseo. Não, nunca, dificilmente muito mais do que isso. Com relação à previsibilidade da gengiva, alimentação ou vitaminas, enfim, isso influencia? Da manutenção? Que pergunta boa, sabe por quê? Porque o tecido gengival é super estável. O que é instável é o tecido ósseo. Então, ainda hoje, a gente tem clínicos com paradigma de que para a gente conseguir a área estética, eles vão fazer enxertos ósseos para manutenção da manutenção de volume. E eu falo para os pacientes de uma forma bem simples, que o osso, ele tem duas funções, o nosso esqueleto tem duas funções, nos manter de pé e ele vai ser uma conta bancária de cálcio. E no momento que a gente precisar de cálcio e não houver muito cálcio disponível, o corpo vai mobilizar esse cálcio do esqueleto, então todo o tecido ósseo que não tiver demanda funcional, ele vai perder o tecido ósseo, ele vai perder cálcio, porque não tem motivo dele estar ali. Todo o osso vai existir só por demanda funcional. Então, por exemplo, extrapolando, as pessoas vão ter osteoporose e osteopenia ou porque tem alguma deficiência nutricional e por conta disso acabam perdendo tecido mineralizado, mas principalmente porque eles não têm demanda funcional. São pessoas sedentárias, de pouca atividade física e acabam perdendo tecido mineral. E uma paciente educadora física minha, ela trabalhou por muitos anos na reabilitação de idosos e trouxe um dado muito interessante para mim, porque o trabalho dela basicamente era home care de pacientes idosos e muitos com osteoporose e osteopenia. Ela falou que ela tem incontáveis casos de reversão de osteoporose e osteopenia só com atividade física. Ou seja, o osso é um tecido ativo e conforme a demanda funcional, ele vai ter maior deposição ou menor deposição. Inclusive, ao redor de implantes, em algumas regiões a gente vai perceber osteodensificação por conta do estímulo funcional do implante ao redor. Mas se a gente tiver grandes volumes, aquele tecido ósseo excedente, sem demanda funcional, onde as forças não chegam, eles vão ser perdidos. Então, esse osso que está longe de onde tem carga, ele não tem função de existir, a não ser que eles estejam dentro das linhas de reforço do corpo e a gente vai ter aquele calo ósseo, aquele volume ósseo. Mas se não, pode enxertar o quanto quiser, mas grandes enxertos e grandes aumentos sem demanda funcional, eles vão chegar à perda. Mas o tecido gengival, ele é muito estável e ele independe de qualquer situação alimentar, ele independe de demanda funcional. Então, quando a gente precisa de estética e volume, a melhor solução é enxerto de tecido conjuntivo, que a gente vai conseguir bastante ganho. Além de tudo isso, ainda houve uma exposição de implante pós-cirúrgico. Houve uma perda óssea, houve um trauma, talvez uma brida que não foi removida corretamente. Qual que é a melhor forma para manter esse implante saudável em boca? Essa é boa pergunta, Daiane. Mesmo que se todos os cuidados forem tomados e a gente tiver uma exposição, qualquer exposição de implante, a gente vai entender que nós tivemos a contaminação das rugosidades superficiais do implante pela microbiota bucal. Então, isso não tem jeito. E essa é uma das diferenças de dente e implante. Porque dente, se você tem uma exposição,
você vai ter abrasão pela escovação, você pode ter a formação de tecido de granulação, você pode ter um restabelecimento por si só. Tanto que em algumas situações a doença periodontal acaba sendo autolimitada e ela não evolui mais. Mas no perimplante a situação é diferente, porque nas rugosidades da superfície do implante a gente vai ter o biofilme ali. E é isso que não pode acontecer. O melhor tratamento é o tratamento cirúrgico. O melhor tratamento, assim, são muitos tratamentos que estão chegando, mas o melhor tratamento é o tratamento cirúrgico e vai consistir no alisamento de espira exposta. Às vezes é só uma espira, às vezes é só 1 milímetro que está exposto, mas se a gente já identificou que tem esse 1 milímetro exposto, o melhor é conversar com o paciente, fazer uma remoção de espiras, um alisamento com ponta de borracha de polimento de amálgama para a gente conseguir remover aquelas asperezas e fechar o retalho. Só por isso já vai melhorar e mais do que isso controlar a microbiota do ambiente, porque hoje a doença periodontal tem o paradigma da ecologia bucal. A doença periodontal ela não é causada por toda a placa bacteriana, não é toda a placa bacteriana que é patogênica, mas quando a gente tem um desequilíbrio e um supercrescimento de algum grupo de bactéria, a gente tem que diminuir a probabilidade delas se instalarem, que é então remover onde houver sítios subgengivais ou anaeróbios onde essas bactérias possam se abrigar. E um desses lugares é o perimplante, onde ele tem um sulco aprofundado com sangramento. Sulco aprofundado com sangramento já é perimplantite, não importa qual o grau. O quanto antes a gente conseguir intervir é melhor. Mais do que isso, observar o que acontece no ambiente bucal. Seja fatores oclusais, ver se o paciente tem bruxismo, ver se o paciente tem, acho que principalmente assim, se ele tem parafunção, se ele tem uma faixa adequada de gengiva inserida, se ele tem alguma brida, se ele tem muita dificuldade de higienização, se ele tem talvez algum desajuste ou algum cimento residual da cimentação em alguma região que possa estar dificultando isso, analisando tudo isso, eliminando todas as potenciais causas, não tem motivo para a gente conseguir manter esse caso sob controle. Pode acontecer a situação do paciente estar sob alterações hormonais e isso vai precisar de uma manutenção periodontal ou perimplantar mais frequente. Por exemplo, diabéticos, compensados ou pobremente compensados, aqueles que dizem que eles estão bem, mas não estão tão bem, precisam de um acompanhamento médico junto, exame de glicemia em jejum, hemoglobina glicada sempre. Então, esses a gente precisa monitorar bem pertinho. E a literatura relata a vitamina D como corresponsável por aumentar a suscetibilidade da doença periodontal. Não existe nenhuma relação de causa e efeito muito forte, não existe ainda relevância estatística para a gente dizer que isso é fator de risco, mas todos os estudos estão indicando que é um fator relacionado e que a suplementação de vitamina D para manutenção em níveis melhores vai trazer resultados melhores para o corpo todo, inclusive para o periodonto. Outra coisa comum é observar mulheres em perimenopausa. Então, por exemplo, a mulher tem um implante há 1 década, 2 décadas, está tudo bem. Mas no período próximo à menopausa, por conta de altos e baixos de menopausa, de hormônios, assim como mulheres grávidas portadoras de implantes, elas podem ter uma inflamação gengival exacerbada e por conta desta inflamação, elas podem desenvolver uma perimplantite. Do nada, de repente, estava tudo estável e de repente aumentou a inflamação. Então, por exemplo, sobre grávidas. As grávidas têm um aumento de estrógeno e progesterona que vão dar em torno de 30 vezes mais do que uma mulher normal tem. É muito. A progesterona aumenta a permeabilidade vascular, aumenta a síntese de prostaglandinas e, por tudo isso, aumenta a chance de nascimento de crianças prematuras de baixo peso. Mas por conta de tudo isso de inflamatório, também está responsável pelo aumento de inflamação gengival na região de periodonto ou perimplante. Se a mulher próxima da menopausa começa a ter esse tipo de sobe e desce hormonal, ela sim vai ter alguns sintomas relacionados à inflamação e pode estar em risco de perimplantite. O que a gente faz? Orienta, e isso também entra dentro do nosso discurso, da nossa fala, para a gente dizer qual a importância da manutenção perimplantar.
paciente que faz reposição hormonal, tá? A reposição hormonal, ela atua mais ou menos como o anticoncepcional. Não são todas as mulheres que fazem terapia de reposição hormonal que vão ter alterações teciduais, mas uma pequena parcela delas terá, e vai ficar aquela inflamação que a gente não sabe de onde que vem. Às vezes a paciente inclusive tem uma higiene excelente, por isso a doença periodontal ela não está relacionada só à placa bacteriana, são outros fatores hormonais, inflamatórios, teciduais, metabólicos também. E quando a gente começa a aprofundar na anamnese e começa a perguntar, toma anticoncepcional ou está em terapia de reposição hormonal, e em caso positivo a paciente relata, a gente pode entender que esse é um fator associado. Ou a gente sugere, se for muito exacerbado, se existe a possibilidade de substituição da medicação, porque com uma troca da medicação pode ser que a paciente tenha uma resposta melhor, ou a gente vai intensificar a remoção de fatores retentores. Se ela tem uma higiene boa, ela vai ter que ter uma higiene local melhor, porque sempre vai ter associação de duas coisas. A gente vai ter o estímulo microbiano e a resposta tecidual. Talvez a gente não consiga mudar a resposta tecidual, mas se nós, profissionais, conseguirmos com a orientação de higiene doméstica e com o tratamento de remoção de fatores retentores de placa na boca e polimento e eliminação do biofilme profissional periodicamente, a gente consegue controlar perfeitamente esses fatores de risco. Então, o acompanhamento desses pacientes com reposição hormonal ou sistemicamente comprometidos deve ser mais frequente do que de um paciente rígido. Todo paciente precisa de uma manutenção próxima, não só o paciente que faz terapia de reposição hormonal. E esse é o grande erro dos implantodontistas. Infelizmente, estamos aprendendo a instalar implantes, a fazer coroas protéticas maravilhosas, tratamentos restauradores maravilhosos, mas está se deixando de falar que é importante que a gente faça manutenção. A gente compra um carro e agora estou recebendo WhatsApp da concessionária dizendo, com um lindo discurso dizendo que eu preciso cuidar do meu patrimônio adquirido e que é importante por isso e aquilo, e as concessionárias já fazem isso faz tempo e o paciente faz um investimento que às vezes custa um carro ou mais que um carro novo e ele não recebe essa orientação por nós profissionais. Então, via de regra, todo paciente precisa. E a partir daí a gente vai estabelecer uma periodicidade de retorno de acordo com a necessidade dele. Aquele paciente que começa a acumular possibilidades de ter problemas, e aí são todos esses que a gente listou, ele precisa ser rechamado com mais frequência, e aquele paciente que talvez esteja longe de ter qualquer risco, ele precisa ser chamado com menos frequência, mas que todos precisam de uma manutenção, eles precisam.